Saudações, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e que Ele continue abençoando vocês neste dia, nesta manhã, que estaremos estudando a lição 5 do livro de Apocalipse. Mas antes de nós iniciarmos, buscamos Deus em oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede, a bênção da vida, a bênção da saúde e a bênção também, ó Pai, desse instrumento da internet, que possamos estar nos comunicando através dele, ó Pai. Não podemos estar presentes, mas virtualmente estamos juntos, ó Pai. E nesta hora eleva meu coração, minhas preces a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor abençoe a leitura da Tua palavra, a explanação dela, ó Pai, para que haja entendimento em nossos corações, para que nos ajude a andarmos em caminho à santidade, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pela liberdade que temos. Que o Senhor esteja abençoando todas as igrejas que nesta manhã estão falando de Ti, proclamando o Teu Evangelho, ó Pai. Que a nossa igreja, ó Pai, seja abençoada esta manhã através dos estudos das graças, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, a cada departamento, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor fará por nós nesse dia, Senhor Deus. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos vendo aí o livro, hoje é o capítulo 5, a lição 5 de Apocalipse. Já o livro selado e o cordeiro. Então vai ser a visão do livro selado com os 7 selos e o cordeiro também. Uma visão geral, nós podemos falar assim que as promessas, profecias messiânicas do Antigo Testamento foram cumpridas em Cristo. A maneira como o ancião anunciou a chegada do leão não deixou nenhuma dúvida a respeito da sua identidade. Jesus havia finalmente chegado. Agora fica bem mais evidente que Jesus havia acabado de deixar seus discípulos na terra e estava pronto a se unir ao exército de anjos e aos anciãos. Ele havia vencido e havia chegado ali triunfante, como um leão em meio ao trono. João já não tinha mais motivo para continuar chorando. O futuro da raça humana estava seguro, como diz no verso 5, no capítulo 5. Tudo o que João precisava para ter a sua esperança renovada era acreditar na mensagem da chegada de Jesus e acreditar nele. Esse é o ponto central. Devemos acreditar em Jesus. Então essa é uma visão mais ou menos geral do nosso capítulo de hoje, que começamos estudando aí. Uma coisa que frequentemente ouvimos alguém exclamar é aquilo: onde é que o mundo vai parar? Você já comentou isso na sua roda de amigos? Diante do que acontece no mundo? Ainda mais agora diante dessa pandemia, para onde é que nós vamos parar? Como será daqui por diante? Mas a visão que João teve no capítulo 5 é uma visão que traz conforto e esperança para o povo cristão. Então o autor vai descrever a visão do livro selado com 7 selos e a visão daquele que abre o livro, que é o cordeiro, que é representado por Jesus. Em Apocalipse 5, nos é relevado que o trono de Deus está no centro do universo, e daí ele governa a tudo e a todos. Mesmo cercados de tanta miséria, catástrofe, maldades, desastre na terra, mesmo diante dessa pandemia generalizada no mundo todo, o Senhor continua soberano. Nada fugiu do seu controle. Tudo está dentro dos seus planos. No capítulo 4, João teve uma visão do trono de Deus e da sua glória, semelhante à de Isaías, lá em Isaías 6 e Ezequiel 1.
partir daqui, Deus concede a ele uma visão sobre a razão de ser da história, o porquê da existência de todas as coisas. Então, Deus continua alimentando a natureza e sustentando as leis que regem a fazer funcionar, como diz lá em Mateus 6, 26. Enquanto o Apocalipse 4 mostra o trono de Deus, o capítulo 5 nos apresenta o Cordeiro de Deus, que no Antigo Testamento é representado por Leão da tribo de Judá e amado de raiz de Davi. Gênesis 49, 9 a 10 e Isaías 11, de 1 a 10. Então, o primeiro ponto que nós notamos é que Deus está no trono e, portanto, nada escapa do seu governo. Jesus disse que Deus cuida das suas criaturas de forma que eles não passam fome nem frio, quanto mais dos seus filhos, que até os fios de cabelo estão contados. Então a visão continua com o livro, mais semelhante a um pergaminho, porque era escrito por dentro e por fora, quer dizer, nas duas faces e provavelmente enrolado, e seu conteúdo era coberto por selos. Esse livro representa os decretos de Deus na história por toda a eternidade. Toda a história já foi escrita e determinada. A gente lê o Salmo 139, o salmista vai descrever tudo isso como um livro completo e acabado. E Deus é o autor dessa história. Um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. O livro, então, seria um rolo, provavelmente de pergaminho, com palavras escritas nos 2 lados e selados com 7 selos. O rolo do livro, representando a vontade de Deus para ser executado por seu servo. Salmos 40, 7 e 8 dá uma descrição. Jeremias escreveu um rolo, um livro, tudo o que Deus pretendia fazer para castigar Israel, Judá e as nações com o intuito de incentivar o povo a se arrepender. Jeremias 36, 2, 3. Então, um dos trechos mais importantes para podermos entender a imagem do livro que aqui se encontra em Ezequiel 2:8, e o profeta Ezequias recebeu e comeu o rolo de um livro, escrito por dentro e por fora, que continha as lamentações, os suspiros e os ais. Então, Ezequias 2:10. Então, esse rolo estava selado com 7 selos, que significa a plenitude, ou seja, o livro estava totalmente fechado, que significa que até esse ponto da visão, o plano de Deus ainda não havia se cumprido e nem se revelado ainda. Em outras palavras, o livro selado significa a história sem solução. Capítulo 2 da visão de João fala: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e dele desatar os selos? O 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. 4. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quando o anjo clama sobre quem é digno e desafia no céu, na terra, no inferno, ou alguém dentre os seres morais que conquistasse o direito de abrir os selos dos decretos de Deus, reservado pela sua exclusiva autoridade. Então João olha no céu e nenhum anjo, nenhum dos santos, nem Abraão, nem Moisés, nem Elias eram dignos. Na terra para os homens, e nenhum príncipe, nenhum nobre era digno, e debaixo da terra para os homens e os anjos condenados que restavam dos seres morais. E ninguém podia nem olhar para o livro, ou seja, ninguém podia
nem ao menos contemplar os desígnios de Deus. E por causa disso, João chorava muito. Não encontrava ninguém que era digno para abrir os livros. A Bíblia não descreve o que se passava naquele momento pelo espírito de João que causou esse choro dele. Mas podemos presumir que foi por causa do pecado. Porque Deus havia amaldiçoado a humanidade com a morte e a própria terra passou então a produzir espinhos e ervas bravas, até que a mulher viesse, até que da mulher viesse o Messias, que derrotaria a antiga serpente, que pela operação do pecado tinha poder da morte. João percebeu que se ninguém fosse digno de abrir o livro e os seus selos, a justiça de Deus não se cumpriria e os inimigos de Deus e da sua igreja, ou seja, o pecado e a morte, não seriam derrotados e a humanidade continuaria presa eternamente num ciclo de repetição e de morte. Então a tristeza de João por não haver ninguém digno de abrir o livro foi diminuída pelas palavras de um ancião. O ancião deve ter tido compaixão dele. Ele chega e declara: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse rolo não é um rolo ou um livro comum. Seu conteúdo tem que ver com o destino do mundo e seus habitantes. Mas quando o rolo está selado, o veredicto divino continua sendo um mistério. Então, o único que podia abrir esse livro seria o leão da tribo de Judá, que vinha da raiz de Davi. E quem era? Jesus Cristo. Mas repare que quem anuncia o Messias não é nenhum dos querubins, nenhum dos anjos, nenhuma das demais criaturas, mas é um dos anciões que representa todos os redimidos da antiga dispersão. Em 1 Pedro 1,12 diz que os anjos desejam muito pregar o Evangelho, mas é necessário que nós que experimentamos a libertação da culpa, do nosso pecado, é que nós devemos anunciar o Evangelho. Jesus é o leão de Judá, porque Jacó profetizou ao abençoar Judá que sairia aquele que destruiria completamente seus inimigos antes de assumir o governo como o leão que despedaça a sua presa. Gênesis 49, de 8 a 10. Então ele é a raiz de Davi porque Deus prometeu a Davi, está lá em 2 Samuel 7, que também era da tribo de Judá, que da sua dinastia sairia aquele que reinaria eternamente. O reino foi cortado da casa de Davi, mas assim como a raiz de uma árvore que fica na terra, Deus conservou o remanescente de onde veio Jesus, como nós podemos ver que está registrado lá em Mateus e Lucas. Quando foi dito que Jesus era digno de abrir os selos, houve júbilos e louvores aos céus. Apocalipse 5, 8 a 14. Então é óbvio que o fato de que somente Jesus era digno de abrir os selos pois foi ele quem venceu o pecado e a morte. Foi ele quem se entregou para a remissão dos pecados dos homens. E é ele quem irá restaurar a terra e eliminar a maldição gerada pelo pecado. Ninguém mais seria digno desse ato. Mas quem é digno de abrir o livro que revela os planos deles? Não há homem nem anjo que possa chegar à presença de Deus para receber o livro. Essa descoberta triste encontra sua solução em Jesus, o leão de Judá, o Cordeiro de Deus. Ele também é digno de toda adoração.
Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Também um anjo forte que proclamava em grande voz. 3 vezes no Apocalipse, o anjo forte aparece como servo de Deus. Aqui o papel desse mensageiro é perguntar em voz forte, deixando bem clara a vontade de Deus de achar a pessoa certa para a tarefa importante de abrir o livro. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? O foco do versículo 2 não é o mensageiro, mas sim a mensagem. Quem é digno de revelar e executar a vontade de Deus? Chamadas de líderes e profetas em todas as épocas da história bíblica, destacam a indignidade dos homens escolhidos. Veja, Moisés precisou tirar a sandália e esconder o rosto, temendo olhar para Deus. Êxodo 3, 5 a 6. Arão e seus filhos precisavam de rituais de purificação antes de começar seu serviço como sacerdotes, e cada vez que entravam na presença de Deus. Isaías se viu como um homem perdido e pecador e achou que ia morrer por ter visto o Senhor. Foi qualificado pela missão dada por Deus somente depois de ser purificado dos seus pecados. Isaías 6, 5 e 7. Ezequiel caiu com o rosto em terra e se levantou quando Deus lhe mandou que assim fizesse. João caiu como morto na presença de Jesus, nós vimos na lição passada. São homens santos, são profetas, são sacerdotes. Nenhum desses homens se achou digno de cumprir a missão como servos de Deus. Todos manchados pelos próprios pecados, reconheceram sua incapacidade de fazer a grande obra de Deus. Cumpriram suas missões somente pela graça de um Deus misericordioso. Quem então seria digno de abrir a revelação da vontade de Deus? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro. A posição do leão já demonstra a sua superioridade. Ele está no meio do trono, no meio dos seres viventes, junto ao Pai, entre os anciões. Assim os anciões estariam entre João e o leão, explicando por que um deles lhe falou. Agora, João olha para ver o leão e vê um cordeiro. Essa é a primeira das 30 vezes que no Apocalipse, que Jesus é chamado de cordeiro. Numa visão em que Deus revela os seus mistérios, ele tem todo o direito de misturar símbolos para comunicar fatos importantes sobre Jesus e sua missão. Jesus é, ao mesmo tempo, o leão de Judá e o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João 1, 29. Os cordeiros foram usados em rituais de alianças e nos sacrifícios a Deus desde a época dos patriarcas. Lá em Gênesis 15, 9, 22, de 7 a 8. O significado mais importante no Velho Testamento vem do Cordeiro Pascal, que serviu para livrar os israelitas da morte e permitir a saída deles do Egito. Agora, no Novo Testamento, Jesus se tornou nosso Cordeiro Pascal, pois seu sangue nos salvou da morte e nos livrou da escravidão do pecado. Enquanto o leão ruge e despedaça os seus inimigos, o cordeiro foi levado mudo ao matadouro. Mas como veremos no resto do livro, este cordeiro é o principal vencedor. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro como tendo sido morto. Que na perspectiva dos judeus, o reino deveria ser dado a um líder político e militar que tirasse do domínio dos romanos. Mas eles não tinham entendido nada. No versículo 5, o ancião anuncia o leão de Judá, que venceu, mas João vê um cordeiro como tendo sido morto. A Bíblia diz lá em Filipenses 2 que,
Porque Jesus foi obediente até a morte de cruz. Deus o exaltou sobre todo o nome para diante dele se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isto é, o centro do ministério de Cristo. Paulo diz lá em Coríntios que a única coisa que importava para ele era pregar Cristo e esse crucificado. Veja que o Cordeiro está em pé, em posição de defesa com o nosso mediador. Jesus Cristo, homem, não apenas assumiu nosso lugar na cruz, mas vive para sempre para interceder por nós como nosso sumo sacerdote. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. João diz nesse trecho que viu no Cordeiro os atributos da glória da própria pessoa de Deus. Ele tinha 7 chifres, que quer dizer, tinha todo o poder e autoridade. Jesus é onipotente. E 7 olhos, que o João mesmo explica que Jesus é aquele que tem em si a plenitude do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus é onipotente, Jesus é onisciente e Jesus é onipresente. O Espírito Santo é a pessoa de Deus que, da mesma forma que procede do Pai, ele procede também do Filho. Jesus disse: quando eu for, mandarei outro Consolador. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele toma, então, esse livro da mão daquele que se assenta no trono, o Cordeiro assume o comando da história da criação. Não é que o Pai tenha deixado o governo, mas sim que o Filho, que é a expressão exata de ser de Deus encarnado e que tem a plenitude do Espírito de Deus em pessoa, mas ao mesmo tempo é um homem como nós, assumiu o governo do mundo. Hebreus 2, 8 a 9. Então, se você não governa mais a si mesmo, e se estiver preocupado com o problema que você deixou em casa, que é maior do que você, lembre-se que aquele que governa o espírito dos chefes do Estado, que comanda os astros, as leis da física, é também o nosso advogado e, como rei, ele governa em favor da sua igreja. Nós vemos aqui que o Pai governa através do Filho. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são orações dos santos. Versículo 8. Quando o Cordeiro toma o livro, irrompe o louvor no céu por toda a parte da criação. E vemos aqui que cabe mais especificamente aos redimidos a oração. Prostaram-se, louvor, tendo cada um deles uma harpa, e ações de graça, o incenso, que são as orações dos santos, ao Cordeiro pela obra da redenção. Então, quando ele recebe o livro, ele foi adorado, foi louvado, deram ações de graças a ele. Temos um paralelo entre Efésios 3,10, que significa que os anjos aprendem com a igreja os outros aspectos da graça de Deus que eles não experimentaram antes de Jesus ser glorificado no céu. O versículo 9, então, fala do maravilhoso canto. E entoava um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nas palavras do pastor Ronaldo Lidório, a cruz é o motivo pelo qual vale a pena pregar o Evangelho.
Não porque nós temos conhecimento ou preparação, mas porque Jesus pagou o preço de sangue e comprou para Deus aqueles que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações. A palavra de Deus nos diz em Efésios 2 que Deus nos fez assentar juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Eu quero te perguntar se depois que você se converteu, você ganhou algum trono. Por outro lado, Jesus disse aos discípulos que se pedirmos alguma coisa em nome dele, ele fará para a glória de Deus Pai. Cristo deu a chave do reino para os crentes, por favor, não foi só para Pedro, não, que ele deu. Pedro nem era papa ainda. E é o Evangelho, e acrescentou que tudo em que nós concordarmos em oração aqui na terra será ligado nos céus. Ou seja, governamos juntamente com Cristo na medida em que nós concordamos aqui juntos em oração. A obra redentora é inspiração para celebração e não para temor. A igreja cristã não deve temer nenhum poder maligno. Ela pode entrar em luta e suportar todo o mal, tendo plena consciência que Javé permanece no seu trono. Ele é todo-poderoso. Ainda acontecerão muitas coisas no Apocalipse, mas a cena apresentada no capítulo 4 e 5 nos mostra a realidade eterna da soberania e da dignidade do Pai e do Filho. As vozes dos servos de Deus na terra se juntam às vozes dos servos no céu na adoração constante que continuará por toda a eternidade. O nosso Criador merece esta honra e o nosso Redentor Jesus Cristo também. A Ele nós devemos honra e glória. Basicamente era isso que eu tinha para vocês, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido esse capítulo 5. Que o Espírito Santo de Deus complete os seus corações naquilo que faltou na minha explanação. Que seja útil e seja aplicável na vida de vocês. Porque eu estou gostando muito de estudar o livro de Apocalipse. Eu acho que eu nunca estudei tanto o livro de Apocalipse como estou estudando agora e aprendendo. Estou muito contente. Uma visão completamente do que se pensava do livro de Apocalipse. Há lições preciosas que já estudamos e que há de ver, mas ainda está marcado na minha mente o privilégio que João teve de receber o convite de Jesus para entrar no céu e olhar o que estava acontecendo e o que iria acontecer ainda. Muito bacana, gente. Vale a pena estudar. E eu espero que os irmãos continuem estudando o livro e sendo completados com aquilo que eu tenho passado para vocês. Eu vou deixar aqui 10 perguntas para vocês. Vai estar na tela essas perguntas. Fica mais fácil para você visualizar e gravar e responder também, diante daquilo que nós estudamos. Fique com Deus, recebe um abração virtual e nos encontramos no próximo domingo. A paz de Deus seja com todos vocês. Foi um prazer compartilhar com vocês aquilo que eu estudei. Deus seja louvado por isso.